importante para a definição do que é literatura brasileira. Tá? João Guimarães Rosa, nascido em 1908, morreu em 1967, escritor mineiro, médico e diplomata. Tá? Ele foi embaixador em Hamburgo, foi embaixador acho que no México também, foi adido na Unesco, ele foi muito ativo como diplomata. Tá? Ele é uma daquelas figuras assim grandes, assim, sabe? Não apenas como um grande escritor, é uma grande pessoa. Tá? Tem uma história interessante sobre ele, daquelas coisas biográficas que é só divertido a gente saber, né? Ele era cônsul em Hamburgo durante a ascensão do nazismo. Começou já o governo do Hitler, né, do Partido Nacional Socialista, Partido Nazista, começa a perseguir judeus, que não foi só durante a guerra, isso começa bem antes, né? Quando eles começam a perseguição aos judeus, o governo brasileiro, que também tinha um ditador com ideias muito parecidas com as ideias fascistas, não é? Não vamos esquecer disso, proíbe a imigração de judeus para o Brasil. Tá? E o Guimarães Rosa, junto com a esposa dele, ele era embaixador em Hamburgo, na Alemanha, junto com a esposa dele, que trabalhava com ele na embaixada, a dona Araci, eles vão emitir documentos sem autorização do governo brasileiro, mas documentos válidos, né, do governo brasileiro, para burlar isso e tirar os judeus da Alemanha, enquanto ainda era possível. Quer dizer, ele é esse tipo de pessoa grande, assim, sabe? Que tem noção social, política das coisas que estão acontecendo. Ele é um homem extremamente culto. Tá? Vamos falar sobre essa cultura dele. Ele é um autor de romance, na verdade, escreveu um romance. Tá? E é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, terceira geração, e ele é um cara enlouquecido por língua estrangeira. Ele é enlouquecido por língua. Além do português, ele falava inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, russo, grego, latim, sueco e holandês. Eu fico feliz que eu tenho uma boa nota de TOEFL. Eu fico bem feliz que o meu último TOEFL foi bem legal. Eu fico imaginando essa pessoa que fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 línguas, e estudou outras, né? Estudou a gramática do húngaro, do persa. Para quê? Para ler literatura no original, para entender como é que a língua funciona em outros lugares, porque a língua tem a ver com o recorte que a gente faz do mundo. É uma coisa importante da gente pensar. Tá? Então, interessante a gente imaginar que essa figura, que vai ser um dos grandes escritores brasileiros e que é um experimentalista com a linguagem, um sujeito extremamente inovador com a linguagem, é um cara que tem conhecimento desse porte a respeito de línguas estrangeiras, não apenas a língua portuguesa. Vamos lá. Obras principais. Primeira obra dele, 1936. A gente ainda está na década de 30, né? É o Magma. Eu vou confessar para vocês que eu não li esse livro. Tá? Não vou falar, mas o primeiro livro que vai chamar a atenção a respeito dele é o Sagarana, tá? De 1946. Com o Vaqueiro Mariano, de 47. Corpo de Baile, são 3 partes. Tá? É um livro dividido em 3 partes, com Manuel Zalmiglin, no Urubuquaquá e no Pinhém e Noites no Sertão. Né? A gente tem essas 3 novelas, né, que são, vamos pensar, romances muito curtos ou contos muito longos. Né? A novela está aí mais ou menos entre esses 2 gêneros. Tá? O Grande Sertão Veredas, que é o romance que ele escreve, é o único romance que ele vai escrever, em 56 ele é publicado. Primeiras Histórias, em 1962, e Campo Geral, em 64. Ele morre em 67 e, depois disso, você tem muitas reedições e compilações e
antologias da obra dele, tá? Ele é muito lido, existe uma fortuna crítica imensa a respeito do Guimarães Rosa, é um dos autores mais pesquisados nas letras, tá? Entre os pesquisadores da área de literatura, é um dos grandes caras pesquisados. Vamos falar um pouco sobre o Sagarana, tá? Eu não vou entrar demais no Sagarana, tá? Mas isso vai dar um pouquinho para vocês a noção da experimentação, tá? A palavra Sagarana, o que ela quer dizer? Essa palavra não existe, ele criou essa palavra, tá? Ela é feita de saga mais rana. Saga, palavra germânica, tá? Sagas, pensem em sagas vikings, sagas nórdicas, tá? É uma epopeia, tá? É um tipo de epopeia, normalmente passada oralmente entre as pessoas. Então, você tem um valor oral nessas histórias. Né? Essa linguagem está muito próxima das pessoas, mas ela é arraigada na tradição. Tá? E ela é muito parecida com uma epopeia. Tá? É basicamente uma epopeia, que é o gênero que narra e enaltece os feitos de um herói ou de heróis, como a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, né, que são textos bem mais antigos, né? Ilíada e Odisseia estão lá no século 8 a.C., e a Eneida está no século 1, né, com Virgílio. E Urana? Da onde vem Urana? Do sufixo, é um sufixo do tupi. Então aqui talvez tenhamos alguma ligação com, sei lá, né, aquela coisa o que é nativo daqui, né? O que é brasileiro, que estava aqui antes de chegar o colonizador, né? E ele indica com o jeito de, isso que ele quer dizer, a semelhança, ou seja, é semelhante a uma epopeia. Isso significa Sagarana. Ele cria essa palavra de dois radicais de línguas diferentes. Tá? É um livro de contos, de 1946, é o primeiro a dar grande visibilidade para ele. Tá? É um livro que eu li para o vestibular. Tá? Ele estava na lista do meu vestibular, o primeiro que eu fiz lá em 1990 e bolinha. Aqui está a lista de contos, né? Alguns deles são muito, muito conhecidos, como o Burrinho Pedrez, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, a Sarapalha, São Marcos, tá? São contos muito conhecidos, tá? Eu não vou entrar nesses contos, tá? Eles vão ter características que remetem ao romance também, que a gente vai discutir, tá? Ele vai lidar sempre com esse universo sertanejo, ele não tem essa coisa muito urbana, sabe? É algo bem diferente e muito experimental, como a gente pode ver no próprio nome do livro. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Tudo em ordem? Assumo que sim, vamos embora. Continuamos. Aqui eu trouxe para vocês a nota da editora que está na minha edição do Sagarana, essa que eu mostrei antes de começar a gravar. Eu não sei se vocês conseguem ver agora. Acho que eu apareço aí para vocês, né, do ladinho. Né, é essa edição aqui, da Zé Olímpio, de 1980, é a 23ª edição do livro. E aí a editora escreve ortografia de João Guimarães Rosa. Advertência necessária. Em todos os seus escritos, João Guimarães Rosa fez questão de usar grafia própria, divergente em muitos pontos da ortografia oficial. Respeitando a vontade do autor, continuamos a publicar sua obra conforme o texto originalmente fixado. Tá? Ou vamos publicar do jeito que ele fez. Tá? Mas, se você não gostar do fato de que ele escreveu essa palavra de um jeito desviante, de um jeito que as pessoas assumem como errado, tá? A culpa não é nossa, a culpa é dele. Tá? A editora está se eximindo por conta dos experimentalismos dele. Tá? Porque a recepção inicial, ela teve algo de negativo, sim. Tá? Chamou muito a atenção o texto dele? Sim. Mas não necessariamente, não apenas de um jeito bom. Tá?
E vamos falar exatamente sobre a questão da linguagem agora, tá? De como ele lida com isso. E a linguagem é o principal aspecto que a gente vai discutir hoje. Tá? O enredo não é tão importante. A linguagem, o que ele faz com a linguagem, é um negócio fora do comum. Tá? Ele cria uma linguagem nova. A linguagem dele é diferente. Isso aqui não é ninguém. O Antônio Cândido fala sobre o Grande Sertão Veredas. Ninguém fala assim em lugar nenhum do mundo. E ainda assim parece muito orgânico. O texto, a hora que você se habitua à cadência do texto, parece que você nunca leu outra coisa. Parece que é perfeitamente orgânico o que ele faz. Tá? É uma língua nova. E aí eu trouxe para vocês uma citação do Machado, o destaque do texto é meu. Tá? O autor mineiro, Guimarães Rosa, ao tomar como ponto de partida o modo de expressão do homem do sertão, faz um uso da linguagem que constantemente extrapola seu uso compartilhado por regras gramaticais e discursivas. Então, ele vai se aproximar de uma fala do homem do sertão, ele vai usar muitos termos regionais, vai usar muitos substantivos ligados à paisagem do sertão e à rotina do homem do sertão, né? Isso acaba extrapolando essa questão da regra gramatical. Ele vai passar por cima dela. Ele escreve como ele fala as coisas. Tá? Guimarães Rosa, no âmbito da literatura brasileira, fundou uma língua essencialmente rosiana, formada por neologismos. O que é um neologismo? Criação de palavra, é uma palavra que não existe, é uma palavra nova que o escritor coloca no seu texto, e ela pode vir a ser incorporada à língua, eventualmente. Aglutinações de palavras, o processo que a gente viu ali no Sagarana. Ele pegou uma palavra de uma tradição nórdica e outra da tradição tupi, juntou as duas e fez uma outra palavra, tá? Que não existe nem na língua viking, nem na língua tupi, e nem no português, né? Sentidos conferidos pela homofonia, né? Homófonos são palavras que têm o mesmo som, né? Som igual, e por sons que são próprios da vida e da fauna sertanejas, tá? Há um ilegível que atravessa e insiste em todos os seus escritos, um ponto que resiste a toda e qualquer tentativa de decifração. Ele escreve sobre aquilo que não é possível representar. Ele é capaz de fazer isso. Tá? E é por isso que as pessoas têm medo do Grande Sertão Veredas, porque todo professor de literatura do ensino médio diz para elas que o Grande Sertão não dá para ler, ele é muito difícil, a linguagem é muito difícil. Eu não sei o quanto vocês já ouviram isso na vida de vocês, eu ouvi um bocado, tá, na minha vida. Ai, não, o Grande Sertão é muito difícil, vai ser muito difícil você ler esse livro. Ai, eu acho que talvez você tenha que esperar um pouco até você estar mais maduro para ler o livro. Não, tá? A gente precisa se aventurar na literatura também, tá? E essa é uma das melhores que a gente pode tomar, é o Grande Sertão Veredas, tá? Então, ele vai trabalhar com essa fala do homem comum, e um homem comum de um lugar específico, tá? Sertão, estou falando ali, sertão do Brasil, coração do Brasil. Tá? Quando a gente fala de o Grande Sertão, estamos falando ali, noroeste de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, é por ali que ele está. Tá? É esse o espaço do Grande Sertão Veredas. Tá? Não estamos falando de cidades. Linguagem marcada por termos regionais do sertão, da vida, do pensamento do sertanejo. Tá? Então, tem